Ana, conto contigo, hein, amiga? A paz do Senhor, igreja. Graças a Deus. Estamos aqui mais uma vez para adorar e cultuar ao Senhor, amém? A presença do Senhor, ela é real aqui neste lugar. E eu creio em nome de Jesus que ela também é real aí na sua casa, com sua família. E nós vamos agora adorar ao Senhor. Você pode se colocar de pé e celebrar ao nosso Deus que é santo, que é perfeito. Amém? Deus, obrigado, Deus, por esse momento. Obrigado, Espírito Santo, pela sua presença doce, agradável, perfeita, que é conosco, que é com a igreja do Senhor. Deus, nós queremos adorar ao Senhor, bendizer o teu nome, te exaltar, porque o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Espírito Santo, fique à vontade para ministrar ao coração de cada um. Fala conosco nessa noite, precisamos, ansiamos ouvir a tua voz, Pai. Nós te adoramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Aleluia! Te adoramos, Senhor. Do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar, Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar, Senhor, estou aqui. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Eu quero te adorar, preciso te adorar, anseio te adorar. Perfeito, Deus digno de honra e glória. Graça e paz, igreja. Deus abençoe você que nos assiste. Que no nome de Jesus, esse tempo com o Senhor possa trazer refrigério para você, para sua família, para o seu coração. Estou feliz de nessa quarta-feira poder aqui compartilhar a palavra de Deus com você.
eu quero orar pedindo a Deus para que Ele visite a sua casa, para que Ele visite o seu lar, e que seja um tempo de Deus ministrar ao seu coração, ministrar à sua família, em nome de Jesus. Senhor Deus, eu peço ao Senhor que esse tempo seja um tempo do Senhor ministrar, falar ao nosso coração, e que venhamos a ouvir a Tua voz. Fala conosco, e que a Tua palavra possa gerar mudanças constantes dentro do nosso coração, em o nome de Jesus, amém e amém. Queridos, hoje eu quero abordar com vocês um tema chamado conquistando para desfrutar em família. Conquistando para desfrutar em família. E o texto que eu quero usar como texto base está em Isaías capítulo 1, versículo 19. Isaías capítulo 1, versículo 19 diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. É muito interessante que quando Deus ele fez esse planeta, o nosso planeta Terra, Deus ele fez esse planeta com uma beleza extraordinária. Deus ele fez com o planeta com muitas coisas bonitas, e tudo que Deus fez foi para que o homem pudesse desfrutar. É interessante essa palavra desfrutar. A palavra desfrutar, ela vem de um verbo transitivo direto, que significa e que traz uma ideia daquele que colhe os frutos. Desfrute traz a ideia daquele que colhe, daquele que pega os frutos. Quem planta um pé de jabuticaba espera aí 10 anos ou mais tempo para desfrutar, ou seja, para aparecer as florzinhas. E durante esses 10 anos, quem planta o pé de jabuticaba, ele tem que plantar, ele tem que regar, tem que molhar, tem que fazer as podas anuais de forma correta, para que dentro de um determinado tempo, dentro de alguns anos, ele tenha o prazer de ver o pé florir, de ver ali os frutos sendo gerados, pequenininhos, verdinhos, crescendo e escurecendo até ficar aquela saborosa e deliciosa jabuticaba. Ele precisa ali, na hora que ela amadurece, o dono daquele pé, então ele vai lá e desfruta, verbo transitivo direto, ele desfruta daquele fruto que foi ali com tanto carinho, com tanto amor, plantado, para que chegasse até o tempo em que ele pudesse colher desse fruto. Então, quando a gente fala de conquistando para desfrutar, traz a ideia de que o desfrute não é uma coisa instantânea, mas a família ela precisa trabalhar junto, a família precisa se unir e plantar junto, para que um dado momento da vida, um dado momento ali do convívio familiar, chegue um momento em que a família ela colhe os bons frutos, ela desfruta junto. E só quem planta uma árvore, só quem planta ali um pé de alguma coisa, que sabe o prazer que dá do dia que você colhe o primeiro fruto. Não existe fruta de sacolão mais gostosa do que a fruta que você planta. Não existe nada melhor do que isso. E é interessante porque quando Deus ele fez o ser humano, ele trabalhou no ser humano. Deus ele teve trabalho. A Bíblia diz que Deus ele do pó da terra formou o homem, e da costela do homem ele fez a mulher. Deus ele para criar a terra ele teve trabalho, tanto que a Bíblia fala que no 7º dia Deus descansa. Ele teve trabalho. Por quê? Porque o desfrute de Deus foi o descanso. O desfrute de Deus foi aproveitar, admirar toda a criação que Ele fez. E principalmente a admiração, a mais extrema admiração do homem, de Deus, foi a criação do homem. Tudo que Deus fez foi bom, mas quando Deus ele faz o homem, ele viu que aquilo que ele tinha feito não era simplesmente bom, mas era muito bom. E da mesma forma que Deus ele desfruta tudo aquilo que ele faz, quando um homem e uma mulher eles se unem e formam uma família, é necessário ter o desfrute. É necessário, por quê? Porque Deus
ele tem prazer naquilo que ele faz, e nós precisamos ter prazer na nossa família. E hoje essa vida moderna e essa vida corrida que nós temos, tudo isso faz com que as coisas boas, faz com que as coisas gostosas, elas não sejam desfrutadas, elas não sejam aproveitadas. E como essas coisas não são aproveitadas, a vida ela vai sendo vivida. Eu vou te dar um exemplo. Um degustador, a língua, existem milhares de papilas degustativas. Na ponta da língua, azedo, doce, lá no fundo amargo. Cada parte da língua do ser humano, ela é específica para sentir os sabores e os gostos das coisas. Uma cobra, quando ela come uma presa, ela não sente o gosto. Ela simplesmente enche a barriga. Ela não sente, ela não tem papila degustativa para sentir sabor do alimento que ela come. A língua da cobra, ela capta informações químicas do ambiente para ela perceber a presa que está do lado de fora, mas quando ela come, ela não tem a capacidade de degustar. E a vida em família é uma vida para ser degustada, é uma vida para você sentir, é uma vida para você ter prazer. O desfrute, ele é extremamente importante. E quando Deus ele faz o homem, Deus ele faz o homem para que o homem pudesse desfrutar de toda a criação, do trabalho que Deus teve para fazer a terra. Deus ele desfruta vendo o homem e toda a sua criação, e o homem não teve que conquistar, ele não teve que fazer nada para ele desfrutar de toda a criação que Deus fez. Às vezes eu vou lá para o quintal da minha casa, faço churrasco lá no quintal com a minha família para desfrutar o que eu plantei. E Deus ele cria o homem, cria Adão, cria Eva, para que para que esse casal pudesse desfrutar de toda a criação em família, em conjunto. E ele coloca uma série de regras e fala: Adão e Eva, vocês podem desfrutar de todas as coisas, mas vocês, por favor, não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso foi muito importante. Por quê? Porque o homem só tinha que desfrutar. Viver uma vida mais que abundante era o trabalho que o homem tinha. O trabalho do homem, o trabalho de Eva, era um desfrutar de tudo que Deus havia dado para eles. Da abundância, de riquezas, de uma natureza esplêndida, de comidas, de diversidade. O que Deus tinha preparado para Adão e Eva foi algo perfeito. Mas aí, Adão e Eva, eles quebram um princípio. E a consequência de quebrar esse princípio, eles perderam o privilégio de viver uma vida só desfrutando, e como consequência do pecado deles, Adão então ele então é submetido a uma ordem de Deus. E Deus fala com ele assim: olha, Adão, você vai ter que trabalhar, meu brother. Você vai ter que, do suor do seu corpo, do esforço físico que você vai fazer para trabalhar, você vai ter que fazer muito esforço para você conquistar, para você comer, para você desfrutar. E Deus então, ele insere no ócio que o homem tinha de apenas desfrutar tudo, Deus então ele insere o trabalho. E o trabalho, isso é muito importante, porque daquele dia em diante, Deus diz para o homem: você trabalha e desfrute também das obras que você fizer. Então, Deus ele insere algo extremamente importante para o homem, que foi fazer com que o homem, ele também produzisse, ele também trabalhasse, e ele também pudesse fazer algo para que ele pudesse desfrutar. De forma que o trabalho passou a fazer parte da natureza humana. E o trabalho, ele modifica toda a estrutura que Deus havia planejado, porque Deus ele planejou o homem para que o homem pudesse desfrutar de toda a criação e vivesse em perfeita paz, em perfeita harmonia. Mas o homem quebra um princípio, o homem quebra um mandamento de Deus, quebra uma ordem de Deus, e porque ele quebra a ordem de Deus, o que acontece? Ele precisa trabalhar para conquistar. E isso muda tudo. Por quê? Porque o trabalho ele gera algo extremamente importante.
ele gera competição. O trabalho, ele faz com que as pessoas busquem um destaque social. As pessoas trabalham, elas buscam dinheiro, elas buscam riquezas, e isso começa a promover então na sociedade classes trabalhadoras, classes não trabalhadoras. Começa a haver distrações, nós começam a haver então diferenças, pessoas ricas, pessoas pobres, e passa a haver também pessoas que lutam pela sobrevivência, pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas abastadas. Passa a haver também posses de bens materiais, pessoas que acumulam riquezas e pessoas que não têm bens materiais, não têm casa, não têm nada, passam muitas necessidades. Gera também a lei do mais forte, a lei do mais fraco, e gera também interesses de ascensão social. Ou seja, o ser humano, ele passa a olhar e querer cada vez mais conquistar, cada vez mais trabalhar, cada vez mais crescimento. E o dinheiro, ele passa a fazer parte até mesmo da mudança do comportamento do ser humano. Porque o trabalho, ele gera riquezas, e a riquezas ele gera capital, e o capital passa a mudar até mesmo o comportamento do ser humano. Por quê que eu estou falando disso? Parece que não tem nada a ver, mas por que eu estou falando disso? Porque o que manda no mundo hoje é o capitalismo. Trabalhamos por causa de uma decisão errada lá atrás, que era simplesmente desfrutar. E as pessoas carregam uma ideia dentro de si mesmas de que quanto mais trabalham, mais elas podem desfrutar. E hoje nós vivemos em um mundo extremamente capitalista, voltado para o trabalho, e quanto mais passa tempo, as pessoas têm investido tempo no trabalho e não na família, no trabalho e até mesmo não na vida pessoal. E aí eu quero trazer uma coisa para vocês. O mundo que nós temos vivido está cada vez mais preocupado com o que tem que fazer, com as coisas do dia a dia, do que propriamente com as coisas que são muito importantes. Quando Deus ele cria o homem para desfrutar de tudo que ele havia feito, e para o homem desfrutar da esposa e do esposo desfrutar dos filhos. Colher bons frutos, colher bons relacionamentos, colher alegria, colher paz, colher o amor. Mas infelizmente o trabalho, ele vem assumindo cada vez mais uma necessidade intensa na vida do ser humano. E o que acontece? O trabalho ele tem roubado do homem os seus hobbies, seu desejo de fazer uma caminhada, seu desejo de jogar um futebol, seu desejo de estar com os amigos. Por quê? Trabalho, trabalho, trabalho. O desejo de estar em família, não posso porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer muitas coisas, o meu dia está cheio, eu não tenho tempo para ninguém. E aí o ser humano ele tem se tornado escravo de tudo aquilo que ele tem assumido como compromisso e responsabilidade. E o que tem acontecido? Tem surgido os efeitos colaterais. O efeito colateral é um efeito que tem surgido com esse exagero que nós temos vivido, nessa dependência da máquina chamada dinheiro. E o ponto número 1 que eu quero abordar com você é: trabalhe, trabalhe e trabalhe, seguindo alguns princípios. Trabalhe, 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 seguindo alguns princípios. E um desses princípios que eu quero abordar com você é Provérbios 3, 9 a 10. Provérbios capítulo 3, não está aparecendo para mim aqui na televisão, agora sim. Provérbios 3, 9 e 10 diz o seguinte: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Completando a ideia, Eclesiastes 5,19. Eclesiastes 5,19 diz o seguinte: quanto ao homem, a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer, e receber a sua porção, e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Deixa no telão para mim, fazendo favor. Sabe de uma coisa?
É privilégio que Deus deu para o homem trabalhar e conquistar riquezas, bens, posses. Como consequência, Deus deu trabalho para o homem. E existe até mesmo pensadores que falam que o trabalho enobrece o homem, e realmente enobrece o homem. Nós não conseguimos viver sem trabalhar. A Bíblia, Salomão, ele traz textos como vai ter com a formiga, ó preguiçoso, exaltando, instruindo o ser humano acerca de que o ócio, de que a preguiça não traz resultado, não traz fortuna, não traz riqueza, não traz acúmulo de bens, mas que o trabalho é exaltado, que o trabalho é necessário, que o trabalho é louvável, e realmente é trabalho. Por isso eu disse, trabalhe, trabalhe e trabalhe, mas seguindo alguns princípios extremamente importantes. E ouvir a voz de Deus é melhor do que ouvir a consequência dos meus erros. E existem pessoas que estão colhendo muitos frutos ruins pelo excesso de trabalho, pelo excesso da distração que o telefone tem colocado, de que coisas do dia a dia têm sido colocados. E o que acontece com isso? Isso é muito ruim. Por quê? Porque pessoas têm se distraído em meio a tanta coisa para fazer, que têm esquecido dos filhos, têm esquecido da família, têm esquecido dessas questões, e isso tem trago um desconforto muito grande para as pessoas. Então, o que eu quero dizer para vocês, dentro de muito trabalho, a Bíblia nos traz uma instrução muito importante. Dentro dessa questão, eu conheço pessoas que têm aberto o coração e que têm dito como tem sido difícil essa questão do trabalho, porque trabalham muito, mas tudo que ganham tem sido perdido. Trabalham, mas tudo que têm recebido, tudo que têm ganhado tem ficado perdido. Não sabem como administrar, não dizimam, não ofertam, não fazem, não seguem princípios importantes. E ao invés de colher frutos, de desfrutar com a família, precisam cada vez mais trabalhar mais para pagar contas, pagar dívidas, não vivem em família, não desfrutam daquilo que Deus tem colocado, porque não seguem princípios que são extremamente importantes. E a Bíblia diz em Provérbios capítulo 3, 9 e 10, que nós precisamos devolver ao Senhor as primícias, aquilo que nós ganhamos, para que nós venhamos a desfrutar. Falar de dízimo hoje, de oferta na igreja, é uma coisa que as pessoas criticam tanto, que as pessoas falam, a igreja não pode falar de dízimo, não pode falar de oferta, porque a igreja pede dinheiro. As pessoas acham que pedir dinheiro, que falar de dinheiro na igreja é uma afronta. E muitos acreditam que, por exemplo, o crente, ele tem que ser pobre porque ele é crente. Que a igreja tem que ser uma igreja miserável, que não pode falar de dinheiro. Mas eu digo uma coisa para vocês, enquanto nós não falarmos de dinheiro e não falarmos de trabalho, as pessoas não vão prosperar. E quando esse texto fala, de Provérbios fala sobre o trabalho, sobre devolver ao Senhor, para que a bênção de Deus venha sobre a nossa casa. E quando eu falo de dízimo e oferta, eu falo uma coisa, eu penso algo muito importante. Quando eu falo de dízimo, quando eu penso no dízimo que eu devolvo, na oferta que eu devolvo ao Senhor, eu penso assim, eu escrevi o que eu penso, eu penso assim, olha, Deus, eu reconheço a boa mão do Senhor comigo e tenho o prazer em tirar dos meus melhores e preciosos frutos e devolver ao Senhor. Quando eu devolvo o meu dízimo ou devolvo a minha oferta, sabe como que eu vejo isso? Eu vejo assim, uma planta, um pé de mexerica, para ele produzir frutos, ele tem que tirar do solo nutrientes e água. E a planta, quando ela está dando a florzinha, ela tira nutrientes do solo, água, e por um milagre de Deus, aquela fruta ela vai sendo formada de uma forma especial, uma mexerica, a casca, no seu interior os gomos, aquele sabor adocicado da mexerica, sabe, aquele cheiro específico, tudo isso é tirado do solo, tudo isso é tirado, e quando a gente pensa que não, o pé de mexerica ele está lindo, perfeito, tem aqueles frutos
que estão sendo formados, e chega lá um ser humano como eu, e quero desfrutar do meu pé de mexerica, dos frutos que ele está gerando. Eu vou lá, com muito carinho, pego, descasco, sinto aquele cheiro, coloco aquele gomo na boca, mastigo, sinto aquele gosto saboroso. O que é dizimar e ofertar? Dizimar é você reconhecer que tudo que Deus tem dado para você, todos os frutos, toda a oportunidade de desfrute, tudo aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, tem confiado a você, você pega aquele fruto, aquele primeiro fruto, e devolve para a terra e fala assim: eu não vou comer desse fruto, mas eu vou pegar esse fruto e vou colocar ele na terra. O que significa isso? Dentro da biologia, a gente usa uma palavra chamada sustentabilidade. Se a planta ela permanece no solo e não é reposto nutrientes para ela, vai chegar um ano que ela não vai produzir mais frutos. Por quê? Porque nada é devolvido para o solo. Por isso que na agricultura é muito comum adubarem o solo. Então, eu tirando essa lição para mim, para eu gozar do meu trabalho, para eu gozar daquilo que Deus tem para a minha vida, qual que é a fórmula? Qual que é a fórmula mais eficiente da prosperidade? É daquilo que você ganha, aquilo que Deus dá para você. Você devolver a primícia, você devolver o seu dízimo, devolver a sua oferta de onde Deus deu para você. Então, quando eu devolvo o nutriente para o solo, quando eu devolvo ao Senhor, quando eu sou fiel ao Senhor nos meus dízimos, quando eu sou fiel a Deus nas minhas ofertas, na verdade eu estou devolvendo para a terra os nutrientes que Deus me deu, tudo aquilo que Deus me deu para adubar o solo. E quando eu adubo o meu caráter, quando eu adubo a minha fidelidade, o que Deus faz? Ele me devolve tudo aquilo que eu dei para Ele. A oferta é simplesmente um ato de você devolver para Deus. A oferta é uma forma de você entregar para Deus tudo aquilo que Ele tem confiado a você. E muitas pessoas têm muita dificuldade de ser fiel. Não entendem que a fidelidade é um princípio extremamente importante para que Deus ele coloque a boa mão dele sobre você e que o seu trabalho seja um trabalho que você desfruta de riquezas, de bênçãos, de coisas que Deus ele tem para derramar sobre a sua vida. Entenda uma coisa muito importante: Deus ele surpreende você quando você é fiel a Ele. E existem pessoas que estão trabalhando cada vez mais, fazendo cada vez mais coisas, achando que a correria, que o trabalho excessivo, que tantas coisas é o que vai trazer provisão. Não é o que traz provisão. Não é o que vai trazer desfrute para você, mas a sua fidelidade a Deus é o que vai fazer com que Deus ele coloque a boa mão sobre você. É interessante porque eu tenho experimentado essa fidelidade de Deus na minha vida. Eu tenho experimentado essa bênção de Deus sobre mim, porque eu decidi ser fiel ao Senhor nos meus dízimos, nas minhas ofertas, entendendo que o cuidado de Deus sobre a minha vida, a provisão dele sobre a minha vida, é uma forma espetacular. Queridos, se eu for testemunhar para vocês tudo que Deus já fez na minha vida, e eu sei que é por causa da fidelidade dele, minha para com ele, eu adubando o solo do mundo espiritual, Deus ele tem me dado frutos que são frutos excelentes. Nos estudos meus, nos estudos da minha esposa, na minha casa, em tão pouco tempo, em menos de 5 anos, a minha casa já está muito adiantada. Fruto, obediência. Isso não é porque eu tenho dinheiro, é porque eu tenho, não, Deus, provisão de Deus, de pessoas me abençoarem, de Deus enviar recursos, provisões, de comida dentro da minha casa, pessoas, cuidado de Deus, sabe por quê? Por causa de fidelidade, por entender que o trabalho ele é importante. Eu poderia estar fazendo outras coisas, poderia trabalhar em outros lugares, mas eu decidi ser fiel ao Senhor, cuidar da minha família, desfrutar das bênçãos de Deus, sentir o gosto daquilo que Deus tem para fazer na minha vida. E eu quero que você entenda uma coisa:
trabalhe, 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 mas não quebre o princípio de não devolver o dízimo, não devolver a oferta, porque quando você planta no mundo espiritual, você devolve aquele fruto para a terra do Senhor, para onde Ele te deu, para a sua origem. A colheita é certa e Deus tem muito para fazer com você. E Deus não quer que você apenas trabalhe arduamente, Ele quer que você desfrute. Eu tenho um exemplo aqui na igreja para dar para vocês, um exemplo clássico, muito importante aqui. Existe um casal aqui da igreja chamado Geraldo e Sueli. O Geraldo, ele aposentou na polícia militar. E o Geraldo, ele veio do mundo, a Sueli veio do mundo, e eles viviam uma vida no casamento muito difícil, eles viviam uma vida de pecado. E quando Jesus entrou na vida do Geraldo, até Jesus entrar na vida dele, ele não sabia o que era desfrutar. Vivia na farra, na bebedice, vivendo em pecado. Ele não tinha o prazer de desfrutar da família dele. Ele não comia com a família, eles não gastavam, eles não passeavam juntos, eles não tinham uma boa harmonia em casa, era briga, era discussão, era a Sueli querendo fazer coisas ruins com o Geraldo vivendo a vida na gandaia, não desfrutavam de uma vida, de um relacionamento, não desfrutavam de uma boa finança. Ele ganhava bem, mas não tinha um bom carro. A casa deles, eles por mais que ganhavam bem, eles moravam num cubículo, não tinham casa própria. Eles não desfrutavam do trabalho árduo que ele tinha, porque não tinham a bênção de Deus. Mas no momento em que o Geraldo e a Sueli conheceram a Jesus, o Geraldo, ele teve uma mudança de vida e uma transformação de vida tão poderosa. Quando Jesus entra na casa, Jesus entra na família, e Jesus, ele traz uma mudança, de mentalidade tão intensa e tão profunda, que olha o que aconteceu com o Geraldo. O Geraldo, ele faltava poucos meses para ter uma promoção na polícia militar. E a vida que o Geraldo, ele vivia, era uma vida tão ruim, que o Geraldo, ele poderia trabalhar mais algum tempo na polícia e ter uma promoção melhor. Mas a vida que o Geraldo passou a viver, ele entendeu que dinheiro não era mais importante do que o desfrute das coisas que Deus tinha para ele. E ele, como homem, entendeu que ele precisava abrir mão até mesmo daquela promoção, daquele trabalho, porque ele tinha vivido uma vida tão ruim. E ele entendeu que a prioridade naquele momento não era só dinheiro, que a prioridade daquele momento não era só ter uma promoção, ter um status, ter uma posição social, ter uma coisa. E o Geraldo, ele entendeu que aquele era o tempo dele, cuidar da família dele. Hoje o Geraldo, ele tem casa própria. O Geraldo hoje, ele veste bem, ele passeia com a família e ele desfruta da família. Deus deu para ele uma neta, e eu tive o privilégio de ouvir que quando a netinha dele nasceu, que ele pegou no colo a neta, ele chorou aos prantos, a um ponto das pessoas no hospital ficarem preocupadas com ele. Por quê? Porque ele estava desfrutando as bênçãos que Deus tinha para ele e para a família dele. E que se ele tivesse no mundo, ele não desfrutaria, ele não comeria, ele não colheria aquela bênção para ele e para a família dele. Sabe de uma coisa? Jesus, ele muda a nossa forma de pensar. E o número 2 que eu quero abordar com você aqui: conquiste com amor para você não terminar com ódio. Conquiste com amor para você não terminar com ódio. É interessante que quando a gente vê a história das guerras, né, toda guerra geralmente é para conquistar um território. Uma nação tem interesse no território de outra nação, então precisa de fazer uma guerra para conquistar territórios. Nunca que tem um acordo de paz, porque uma nação não quer dar a terra dela para aquele que quer, e aquele que quer, ele quer conquistar aquele pedaço, aquele ter domínio. As nações, elas faziam muitas guerras para ter controle, para ter o domínio daqueles lugares. E geralmente as guerras nunca são guerras de paz, mas sempre guerras que derramam muito sangue inocente. E o interessante é que quando começam as guerras,
o mais forte domina sobre o mais fraco, e o mais fraco, naturalmente, ele tem que levantar uma bandeira de paz. Porque se ele não levantar uma bandeira de paz e insistir na guerra, o mais forte continua matando, continua dominando e continua destruindo aquele que é mais fraco. E isso traz um princípio importante, que é: conquiste com amor para não terminar com ódio. Muitos estão com bandeiras de paz levantadas dentro de casa, ou seja, existe um que oprime e existe um mais fraco que está levantando bandeira de paz para não morrer. Quantas famílias estão aparentemente bem, mas existem guerras dentro das casas, existem brigas dentro das casas. E em Provérbios 15:17 traz um texto que é muito importante, que remonta essa ideia inicial que eu trouxe para você do trabalho, que trabalho não é tudo, riquezas não é tudo, vida social, aparência não é tudo, existem coisas que são mais importantes do que o dinheiro. E olha o que está escrito aí, olha: é melhor um prato de hortaliças onde há amor do que o boi cevado e com ele ódio. O trabalho ele é importante, conquistas são importantes, mas existem casas que não têm luxo, existem casas que não têm riquezas, que lá tem amor, lá tem entendimento do que é esse desfrute de família. Mas existem muitos lares onde existem riquezas, onde existem abundância, prosperidade, mas existe o ódio. O que adianta? E nós temos a oportunidade de conquistarmos, como eu disse aqui no tema dessa palavra, conquistando para desfrutar em família. Você como cristão tem que trabalhar, tem que construir, tem que com o suor do seu trabalho fazer a diferença, mas não se esqueça do princípio de desfrutar em família. E o outro texto que eu quero ler com você, está escrito aí em Provérbios 17:1. Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. E hoje, graças a Deus, que no Brasil a desigualdade, não diria desigualdade social, mas o pobre que somos nós, temos conseguido comprar. E graças a Deus, muita gente hoje consegue adquirir o alimento, comer relativamente bem. Mas existe mais do que uma pobreza física, mais do que uma pobreza de dinheiro, é a pobreza espiritual, que muitos não têm tido um relacionamento profundo com Deus, e não entendem que Deus ele criou o homem para que o Espírito Santo habitasse dentro do homem, para que no lugar do ódio houvesse paz, para que no lugar do ódio houvesse o fruto do Espírito: paz, alegria, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Deus ele criou o ser humano para que a bandeira de paz ficasse dentro de casa, para que o homem, para que a mulher pudessem aprender que mesmo no momento de conflitos, o jovem, a mulher, os filhos, pudessem no momento de conflitos aprender a solucionar os problemas sem que haja guerra, porque na guerra sempre tem pessoas que ficam feridas e muitos morrem em uma guerra, e muitos ficam enfermos ao ponto de morrer. E desfrutar de uma família, não é gostoso desfrutar quando alguém está doente, machucado, ferido ou morrendo. Porque quando pessoas estão morrendo dentro de casa, morrendo por causa dos problemas, por causa das brigas, pelas constantes pressões, fica muito complicado. Sabe por quê? Porque não tem desfrute. Sempre existe um clima pesado dentro de casa. E sabe o que a gente tem que fazer com aquelas pessoas que estão com membros amputados? Fazer com aquelas pessoas que estão com febre por causa de infecções? Temos que cuidar dessas pessoas. E quem tem que cuidar somos nós. Quando existem problemas nos nossos relacionamentos,
quem tem que cuidar sou eu. Quando tem um problema com a minha esposa, eu tenho que cuidar dela. E quando tem um problema comigo, ela cuida de mim. Para quê? Para que não enferme, para que não fique mais doente, para que aquele quadro não se agrave. É necessário a família cuidar uns dos outros, com boas medidas de amor, com boas medidas de cuidado, para que essas guerras, elas não se aprofundem e não continuem gerando mortes, mortes, mortes e mortes. Porque muitas famílias estão vivendo muitas consequências dessas guerras constantes. E muitos estão perdendo filhos, muitos estão perdendo casamentos, porque não sabem viver em paz. E a paz, ela é extremamente importante dentro de casa. Existe um ditado popular que quando um não quer, dois não brigam. Mas não é só brigar, mas não é só ficar em silêncio, é saber dia a dia buscar solução e resolução de conflitos, buscar resolver os interesses do outro, tratar o problema do outro. E o número 3 e último ponto que eu quero abordar com você: alinhe os objetivos em família para conquistar. Alinhe os objetivos em família para conquistar. Porque diferenças vão existir. O homem pensa diferente das mulheres, as mulheres diferente dos homens, as crianças diferentes dos pais. Sempre vai haver diferença na família. Um dia eu fui numa determinada casa de uma determinada pessoa que não é daqui, e eu cheguei na casa dessa pessoa e ele estava lá pintando a casa do lado de fora, e ele virou para mim e falou assim: olha aí, você sabe como é que é, né, cara? Como é que é o quê? Ele falou assim: ó, é complicado, né? A mulher quer que pinta a casa de uma cor, a menina quer que pinta do outro, fulano quer que pinta do outro. Sabe de uma coisa? Para não brigar, para não ter nada. O que a menina pediu eu estou fazendo. Então eu estou pintando a casa dessa cor que a menina pediu para não gerar confusão. E eu achei engraçado aquilo. Falei, pensei comigo, né? Mas a sua opinião, eu pensei, a sua opinião também vale. O que você acha também vale. Mas ele falou assim: olha, no sentido da palavra, falou assim: olha, para não ter guerra, para não ter problema, para não ter confusão, sabe, para a família conquistar, para a casa ficar bonita, alguém tem que ceder. Alguém tem que interessar pelo maior objetivo, que é a família. Enquanto eu ficar interessado nos meus objetivos, a Kézia nos objetivos dela, o Pedro com os objetivos dele, o Caleb com os objetivos dele, a família não chega em lugar nenhum. Existem objetivos individuais e objetivos coletivos. Todo ser humano tem isso. E a família tem os interesses coletivos. E para você entender o que são objetivos coletivos na família, eu quero te dar um exemplo. Quando você olha para os anos de casados que você tem 10 anos, 15 anos, 20 anos de casado, por exemplo. Você olha para trás, o que é que vocês conquistaram juntos na família? Por exemplo, a casa de vocês é uma casa que foi reformada? Você tem casa própria? Os seus filhos tiveram uma boa educação? Você estudou? Você fez viagens? Você conquistou o que você gostaria de ter conquistado? Quando você olha para trás, objetivos da família, você é feliz com o que você construiu em família? Porque existem pessoas que ganham para si mesmas. Os homens estudam, ou as mulheres estudam, elas conquistam, eles fazem, eles viajam, eles aproveitam, mas quando vai para dentro de casa, está do mesmo jeito, a vida inteira. A casa sem reformar, a casa sem pintar, a casa sem fazer. Por quê? Porque o homem interessa na bebida, a mulher interessa na maquiagem, na roupa, mas quando olha objetivos em família, está tudo bagunçado. E aí, conquistou em família? Sucessos e fracassos estão relacionados com a falta de alguns ingredientes. Eu listei 3 ingredientes muito importantes aqui para eu finalizar com vocês. Número 1, o ingrediente que falta
para alcançar objetivos em família tem a ver com o diálogo. As famílias têm dificuldade de sentar e conversar e discutir o que desejam. Existem pessoas que falam muito e não deixam o outro falar, atrapalham no diálogo. E existem pessoas que quando é para conversar, não conversam, atrapalham no diálogo. Existem pessoas que quando é para discutir, planejar o futuro da família, não discutem, não sentam. A conversa, a exposição dos sonhos, a exposição daquilo que está no coração, uns para os outros, isso faz toda a diferença. O alinhamento dos objetivos, o alinhamento dos sonhos, o alinhamento dos interesses na família tem a ver com falar, com compartilhar. E a família precisa escolher um momento para fazer isso. E o melhor momento para alinhar sonhos, para alinhar objetivos, para colocar aquilo que está no coração, é comendo juntos. É sentado na mesa, compartilhando objetivos, traçando aquilo que está no coração, colocando isso como parte. Olha, pai, o meu desejo é estudar numa faculdade e tal, então o pai precisa preparar o filho, orientar o filho para estudar naquela faculdade, naquela universidade e tal. É naquele momento que a esposa compartilha, olha, o meu sonho é ter uma sala com um sofá, é ter uma sala com um rack, com isso, com aquilo outro, com um móvel bonito, é onde o homem ouve, é onde o homem interessa. O meu sonho também, eu tenho um sonho de comprar um carro, eu tenho um sonho de comprar uma moto, eu tenho um sonho de fazer isso, aquilo outro. Precisa ter o diálogo, falar não só de coisas materiais, mas falar dos sentimentos. As pessoas têm muita dificuldade em falar do que sentem. E na família é um lugar onde a gente lava a roupa suja. É onde a mulher fala, olha, eu estou insatisfeita, eu estou infeliz, porque eu faço tudo nessa casa, eu arrumo casa sozinha, eu tenho que trabalhar, e vocês não me ajudam, vocês não cooperam, vocês não colaboram. Diálogo. É onde o homem também coloca, meu amor, eu estou trabalhando aqui em casa, eu estou pintando, eu estou fazendo um serviço de pedreiro, mas você nem para trazer um copo com água para mim, para me ajudar. É onde os filhos colocam e falam, pais, olha, vocês estão muito ocupados com o telefone, com o WhatsApp, vocês estão muito ocupados com televisão, vocês estão muito ocupados com o trabalho, mas vocês acham que me dando tudo que vocês estão me dando, não está me fazendo feliz. Eu não estou feliz. O que eu queria, o que eu mais quero de vocês é que conversem comigo, é que passeiem comigo, é que a gente faça programa em família. O que eu mais desejo, o que eu mais quero é desfrutar de vocês como família. São nessas horas em que o diálogo, ele é importante. Eu prezo muito a questão de falar do que eu penso, do que eu acho, do que eu gosto, do que eu não gosto. A minha esposa também. E a gente tem criado esse hábito, essa cultura em casa. Por quê? Porque é muito importante alinhar os objetivos em família para conquistar. Não adianta. Nesses 11 anos de casado que eu vou fazer, eu olho para trás na minha história e eu sou satisfeito com esses 11 anos de casado. Nos estudos que nós conquistamos, e ainda estamos conquistando, com a casa que nós temos, com o imóvel que compramos, com os nossos filhos, olhamos para trás e eu e a Kézia sempre tivemos uma coisa: diálogo, conversamos. Eu nunca tomei uma decisão, e nem a Kézia toma decisões, sem falar comigo, sem eu falar com ela. Nós sempre conquistamos e vamos continuar buscando conquistar tudo junto. A conquista, ela deve ser da família. Da família, todas as conquistas são da família. E famílias que se unem conquistam muito, famílias que conversam conquistam muito. Eu conheço história de homem que compra moto, compra carro, faz negócio e não fala nada com a família. É um sonho dele, é uma conquista dele. Mas e a família, o que ganha com isso? Diálogo é extremamente importante. Conversar é extremamente importante, é necessário. Segundo ingrediente, segunda ferramenta extremamente importante para alinhar os objetivos na família para a conquista, é o planejamento. Quantos planos nós fazemos? Eu vou falar que fazer parte, planejar, fazer planos é coisa do homem. Mas a resposta certa, ela só vem, é dos lábios do Senhor. O homem, o coração do homem, ele faz muitos planos.
Mas quando nós temos uma família, esses planos têm que ser em família. Por exemplo, pastor Arley, o meu sonho é ter uma casa própria. Esse sonho foi meu e da minha esposa por muito tempo. E nós juntos batalhávamos, ela olhava, eu olhava, a gente planejava, a gente tentava, planejava de um jeito, não dava certo, tentava do outro, não dava certo. Havia um planejamento em família. Aí nós conseguimos a nossa casa. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar o telhado. Nós vamos comprar uma mesa lá para casa. Nós vamos fazer isso. Tem que ter um planejamento em família. A reforma, nós dividimos. Nós vamos fazer uma etapa sim. E se quando a gente terminar, nós vamos fazer a outra etapa. Quando nós terminarmos, vamos fazer outra etapa. E nós decidimos, carro para nós não é importante. Eu e ela chegamos numa situação, não preocupamos com carro de luxo, não preocupamos de andar com carro feio, nós queremos a nossa casa bonita, colocamos um objetivo, onde em família chegamos num acordo, queremos uma casa agradável, porque é lá que nós queremos estar com os nossos filhos. Isso para minha casa, para minha família é muito importante, mas o que para sua família é muito importante, tem que ter um planejamento. Outra coisa que nós optamos, investir tudo que nós pudermos investir agora, para que quando os nossos filhos estiverem em uma determinada idade, nós podermos dar uma boa educação para eles. É uma coisa que nós já planejamos. Viagens. Existem casamentos que vivem brigas, e eu conheço situações em que o casal não passeia, não vai tomar um sorvete juntos, não sai na praça, não faz caminhada juntos, e o desejo da mulher era simplesmente que o cara levasse ela para tomar um sorvete, passeasse em família. Parece uma coisa muito pequena, muito óbvia, mas não é pequeno, não é óbvio. Isso requer o quê? Planejamento, e não é desculpa de falta de dinheiro, porque para tomar um sorvete, para andar junto, para ter um momento em família. Existem pessoas que estão engessadas, parece mentira, irmãos, mas pessoas estão pensadas, acordam pensando no trabalho, vão dormir pensando no trabalho, fazem tudo o que é para fazer, mas não foca, não dá prioridade para o que é mais importante, que é a família conquistar, e a família precisa estar bem para conquistar. E por último, finanças. A organização das finanças, o controle e investimentos planejados. As finanças é uma outra parte extremamente importante para a família. Por isso, trabalhe, 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 mas faça o que você vai fazer consciente. Existem pessoas que não pensam duas vezes em entrar em dívidas, em entrar em compromissos financeiros, e não cuidam para que haja sucesso, e vivem sempre enforcados, sendo escravos do dinheiro. Você não pode ser escravo do dinheiro. Você não pode trabalhar pelo dinheiro. Você tem que aproveitar o dinheiro como consequência daquilo que você faz e usar o dinheiro para trabalhar para você. É o dinheiro que trabalha para você, e não você vive sendo escravizado pelo trabalho, escravizado pelo dinheiro, escravizado apagando incêndios. Dinheiro, dinheiro, tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro, tem que ter trabalho, correndo como louco. Tudo que Deus fez foi para desfrutar. Para desfrutar. Cuide do seu orçamento. Existem pessoas que ganham muito bem, mas gastam tudo o que ganham. E uma coisa que existe uma dúvida, e eu vou deixar isso para um outro sermão, mas eu vou falar de uma coisa extremamente importante. Em Provérbios capítulo 31 fala sobre a mulher virtuosa. E aquela mulher virtuosa, ela faz negócios, ela negocia com os mercantes, com os mercadores. E existem mulheres que têm mais habilidade para trabalhar com dinheiro do que os homens. E se vocês são uma só carne, e a sua mulher no momento tem mais habilidade do que você para trabalhar com dinheiro, entregue o seu dinheiro para sua mulher, peça ela para administrar o dinheiro junto com você, pelo bem da sua família. Não seja orgulhoso.
se você não tem controle, se você não tem domínio, se você não sabe cuidar do dinheiro, mas a sua esposa sabe, leia Provérbios capítulo 31, os primeiros 12 versículos, e você vai ver o que a mulher sábia, que edifica a casa, ela faz. Você tem habilidades que a sua mulher não tem, e a sua mulher tem habilidades que você não tem. E uma família unida, ela luta para vencer juntos. E por último, olha para trás, olha para frente, mas viva o agora. Para trás, por quê? O que você deixou de fazer? O que é que você, nesses anos todos de relacionamento, deixou de fazer? Que te deu aquele sentimento assim, puxa vida, eu não conquistei o que eu queria conquistar. Eu não fiz o que eu queria fazer. E quando você olha para frente, e fala assim, puxa, eu tenho tanta coisa para conquistar, tanta coisa para fazer. Mas você precisa olhar para o agora. Porque se você ficar olhando para trás, você vai lamentar tudo que você devia ter feito e não fez. Se você olha para frente, você vai ficar só sonhando. Mas se você não fizer agora o que é para fazer, você não vai conquistar. E essa palavra é para você aprender a conquistar agora, para que você desfrute em família. A família que Deus te deu é para você conquistar junto com ela. Foi uma família que Deus te deu para abençoar outras famílias e para desfrutar tudo aquilo que Deus tem para você. A Bíblia diz, nós lemos no começo Isaías 1,19 que diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Tudo que Deus fez foi para você conquistar aqui, nesta terra. Desfrutar da sua família nesta terra. Comer o melhor nesta terra. Comer o melhor espiritualmente. Comer o melhor financeiramente. Comer o melhor emocionalmente. Comer o melhor espiritualmente. Comer o melhor em todos os sentidos que Deus tem para você. E eu quero orar pela sua casa, pedindo a Deus sabedoria para você viver o agora e desfrutar daquilo que Deus tem para a sua casa agora. E como o Geraldo e a Sueli, eu contei esse testemunho para vocês. O Geraldo é o cara que eu conheço, mas a Sueli que mais desfruta do agora. Eles tiveram um passado tão ruim, mas hoje, agora, a casa do Geraldo é uma casa linda. A vida familiar que ele tem é uma vida linda. O carro que ele tem é um carro lindo. A família que Deus deu para ele, os netos que ele deu para ele, uma família linda. Tudo que Deus fez com ele é exatamente esse exemplo que eu dei para vocês. Conquistando para desfrutar em família. E eu quero orar para que você desfrute das bênçãos que Deus tem para você. Senhor Jesus, eu quero orar por cada família que me ouve. Eu quero te pedir, Espírito Santo, que dê sabedoria para os meus irmãos, para desfrutarem, para sentar e desfrutar de uma família ajustada, de um casamento ajustado, com filhos ajustados, de finanças ajustadas e de um relacionamento com Deus ajustado. Eu te peço, Espírito Santo, que dê para cada homem, cada mulher sabedoria, Senhor, para que eles sejam felizes, sejam hábeis em fazer um ao outro feliz, interessar pelos sonhos, interessar pelos objetivos uns dos outros, interessar pela paz na família. Que o trabalho, Senhor Jesus, seja um trabalho para conquista e fazer os princípios de forma correta. Que o homem, que a mulher, eles entendam que o trabalho excessivo, ele pode trazer consequências negativas, mas que o trabalho, colocando as coisas de forma correta, podem trazer benefícios na família para desfrutar dos bens e das riquezas que o Senhor tem para cada um.
que esses homens e mulheres sejam prósperos, prósperos naquilo que o Senhor tem colocado nas mãos deles, que haja administração, que haja devolução dos dízimos e das ofertas, e que a bênção do Senhor esteja sobre cada casa. Em nome de Jesus eu oro também pelos dízimos e pelas ofertas, por aqueles que vão depositar o dinheiro, por aqueles que vão trazer aqui na casa do Senhor, mas eu já oro abençoando e determinando que a paz do Senhor, que a bênção do Senhor esteja sobre cada lar, sobre cada família, em o nome poderoso de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe você, sua casa. Nós vamos cantar ao Senhor uma última canção. E você que foi abençoado com essa palavra, não se esqueça, desfrutar é algo que Deus fez você para desfrutar. Assim como o homem vai lá e colhe o fruto e tem aquele prazer, aquela emoção, aquela sensação que eu plantei e agora estou colhendo. Deus fez a sua casa e a sua família para colher bons frutos. Colher bons frutos. Só quem já plantou alguma coisa que sabe o que é colher aquilo que você plantou. E a Bíblia diz que aquele que planta, ele colhe. É necessário você plantar bons frutos na sua casa, na sua família, para que você colha desses frutos e sinta a alegria de colher esses frutos. O Geraldo um dia vai contar para vocês o testemunho dele aqui, mas a Sueli. E ele vai explicar para você qual é a sensação de ter o que eles têm hoje. Eu tenho certeza que dinheiro nenhum toma o que Deus deu para eles. E que você seja abençoado com essa bênção do desfrute na sua casa e na sua família, em nome de Jesus. Aleluia. Nosso Deus, Ele é um Deus de milagre, amém? Jesus, Ele operou o primeiro milagre dele numa festa de casamento. E Ele fez ali a água se tornar em vinho. Que você possa apresentar agora ao Senhor Jesus o seu coração, a sua família, a sua casa, a matéria-prima para que o Senhor possa trazer vinho novo sobre a sua casa nesta noite. Em nome de Jesus. Te adoramos, Senhor. Que o teu milagre, Pai, possa ser real, Deus, em cada família, em cada casa, Deus. Em nome de Jesus, nós cremos em Ti, Pai. Jesus, o Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. Deus que faz o surdo ouvir, silencie o medo em mim, silencie o medo em mim. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus o sobrenatural. Oh, eu creio. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus o sobrenatural. O Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus o sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus o sobrenatural. Jesus,
eu creio em ti, Deus o sobrenatural. Ele faz, Jesus faz. Oh, Jesus. Aquele que era e há de vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Aquele que era e há de vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Aquele que era e há de vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus o sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus o sobrenatural. Oh, eu creio, sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus o sobrenatural. Oh, sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus o sobrenatural.